Querida, tudo bom? Tá tão linda. Não, linda é você, imagina. Para, são seus olhos. Gostou da minha blusa? Ah, então eu vou dar pra ti. Claro, imagina, se tu gostou, é tua. Aproveitando, falar em gostou, queria saber se tu gostou daquele bolinho que eu te mandei semana passada. Tava bom? Tava gostoso? Ai, que bom, que bom. Que tu sabe que eu fico muito feliz em ajudar, né? Não, guria, tu pode contar comigo quando tu precisar, a hora que for. Não, pode me ligar até de madrugada, liga cobrar, capaz, imagina, não incomoda. É, o importante é que eu me sinta útil, assim, né? Quero me sentir útil pra você. Tá bom? Tá. Tá bom? Tá. Pois é. Se o prestativo fosse começar uma conversa, seria mais ou menos assim. Esse sabotador atua com uma lente que projeta tudo para o outro. O prestativo não consegue se ver. Ele só vê o outro. Ele só se sente valorizado a partir do outro. E por trás dessa vontade de ajudar, existe a inconsciente vontade, o inconsciente desejo de ser amado, de ter a aceitação do outro, de receber o agrado do outro. E com esse objetivo, o prestativo acaba se doando mais do que devia. Está tão voltado para fora, mas tão voltado para fora, que acaba não conseguindo olhar para si mesmo. Ele fica o tempo inteiro querendo que o outro reconheça o seu valor a partir do que ele faz para o outro. Então ele tem uma necessidade de saber se o que ele fez foi bom. O tempo inteiro, então, ele cobra feedback de um presente, de uma ajuda, de uma gentileza. E assim é. Assim toda vez é. E isso vai causando danos a longo prazo. Porque o prestativo quer que o outro faça para ele o que ele também faz. Ele quer receber a devolutiva, receber de volta. E assim acontece na cabeça dele. Porém, na prática, bom, a gente nunca pode controlar o que o outro faz, não é? E nesse lugar, a frustração chega. E a ansiedade também. Porque o prestativo fica o tempo inteiro querendo saber o que o outro pensa, querendo saber o que o outro faz. E nessa exteriorização tão grande e tão forte, ele se esquece completamente dele mesmo, das suas vontades, dos seus desejos, do que ele realmente busca. E aí a coisa começa a ficar complicada. Bom, a gente sabe que os sabotadores vêm por um bom motivo na infância. E o prestativo deve ter ouvido muitas frases que formaram crenças que, por um lado, podem ser fortalecedoras e edificantes, mas, por outro, podem ser muito limitantes. Sabe aquela clássica? Quem não vive para servir, não serve para viver? Pois é. E tem muitas outras. A primeira necessidade dos outros, você tem que ajudar, isso é mais importante. Só que essa pessoa vai aprendendo a se colocar tanto em segundo plano que o sabotador toma conta da sua vida. E ela já não consegue mais nem reconhecer as próprias necessidades, os próprios desejos. Se vê completamente anulada frente à busca de realizar o que o outro precisa para se sentir amada, para se sentir aceita. Para te ajudar a entender um pouco em profundidade esse sabotador, eu trouxe hoje para você uma história. Ela é uma história para crianças, porém é uma história que fala muito sobre esse desejo absurdo de atender a necessidade do outro sem conseguir olhar para a sua primeiro. Lembra da máscara de oxigênio quando a gente está voando no avião? Pois é. Quando uma emergência vem, a máscara vai cair, você tem que primeiro colocar em você e depois conseguir colocar no outro. O prestativo já pegou todas as máscaras disponíveis e colocou em todos os outros e morreu em seguida.
porque não tinha colocado a dele. Não vai sobrar ar, percebe? Pois é. Vamos à história e vamos entender onde vai o extremo desse sabotador prestativo. Você já ouviu falar numa coca? Pois é. Dizem que antigamente uma abóbora grande e alaranjada recebia o nome de coca. E o menino da nossa história, que era um menino tão bonzinho, era um menino tão gentil, estava caminhando no mato e viu uma coca bem bonita. Ficou todo feliz, agradeceu o mato e disse obrigado por essa coca, mato. E foi para casa. Quando chegou em casa com a coca, viu a avó dele. E a avó dele falou: que coca bonita, meu filho. Ai, vó, a senhora gostou? Então, pega pra senhora. E sorriu. A avó, feliz da vida, cozinhou a coca, preparou a coca e comeu tudinho. E o menino foi embora, feliz, porque tinha ajudado a avó, tinha dado a coca pra avó. Só que lá pelas tantas, a barriga do menino roncou. Ele estava morrendo de fome. Então, ele veio pedir a coca para a avó dele. Minha avó, me dê minha coca, coca que o mato me deu. E você acredita que a avó tinha comido a coca? É claro que tinha, afinal o menino deu para ela, né? Só que o menino estava com fome. E a avó gentilmente deu para o menino um prato de angu que ela tinha. Só que o menino não gostava de angu. Ficou lá com aquele angu na mão, sem saber o que fazer. E aí, ele pensou que, bom, alguém podia querer aquele angu, né? Que podia servir para alguma coisa. Viu um buraquinho na parede e não resistiu. Usou o angu para tampar o buraquinho. Assim, pelo menos, ele estava ajudando a casa da avó a ficar bem. A parede, que não era boba nem nada, juntou o buraquinho, aproveitou o angu e ficou feliz da vida. Só que o menino continuava com fome. Lá pelas tantas foi até na beirada da parede para ver se não tinha pelo menos um pouquinho do angu ainda. Mas a parede tinha comido todo o angu. E o menino, chateado por mais uma vez ter ficado sem nada, cantou: parede, me dê meu angu, angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca recoca que o mato me deu. E assim, meio choroso perto da parede, notou que tinha ali no canto um pedaço de sabão. Não era comida, mas ele guardou. Continuou brincando e passeando, quando na beira do lago ele viu uma lavadeira que lavava a roupa sem sabão. Ele ficou muito preocupado, como que aquela mulher estava lavando roupa sem sabão, alguém tinha que fazer alguma coisa, e esse alguém era ele, porque ele tinha um sabão no bolso. Deu sabão para a lavadeira para ela lavar a roupa toda feliz. Só que no final do dia, ele estava fedido, imundo, com a roupa suja. Precisava se lavar e adivinha? Não tinha sabão nenhum, porque afinal tinha dado o dele para a lavadeira. Voltou e resolveu pedir o sabão. E pediu assim: lavadeira, me dê meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca recoca que o mato me deu. Só que a lavadeira tinha lavado tanta roupa que o sabão tinha acabado, afinal o menino tinha dado para ela, né? O menino então ficou chateado, mas a lavadeira deu de presente para ele uma navalha. Afinal, ela estava grata pela ajuda. Ai, ele ficou tão feliz com aquele agrado da lavadeira, ela foi tão gentil que guardou a navalha e seguiu seu caminho. Acontece que mais pela frente, ele encontrou um cesteiro que fazia cestas de cipó e cortava o cipó com o dente.
Ah, o menino achou aquilo um perigo, achou aquilo um absurdo. Meu Deus, o cesteiro vai quebrar o dente, que situação complicada. E não pensou duas vezes, deu a sua navalha para o cesteiro para ele trabalhar. E foi embora. Só que passou dia e mais dia e o menino estava atravessando um lugar difícil na floresta, cheio de galhos enlaçados. E precisava de uma navalha para abrir o caminho e cortar os galhos. Mas ele não tinha mais. Entendendo mais uma vez que tinha aberto mão de algo que ele precisava, decidiu pedir. E pediu: cesteiro, me dê minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca recoca que o mato me deu. Acontece que o cesteiro tinha cortado um cipó bem grande e, bem, a navalha estragou. Com gentileza, o cesteiro deu para o menino um cesto. Ele agradeceu. Não era o que ele queria, mas tudo bem, né? Ele recebeu, era isso que importava. Botou o cesto na cabeça e foi para casa. Só que no caminho de casa, ele encontrou um padeiro que fazia pão quentinho e colocava o pão no chão. Gente, aquilo era um absurdo. Como que aquele homem fazia uns pão tão gostosos e colocava no chão? Não podia. Na hora, o menino pegou o cesto e deu para o padeiro para ajudar ele. Imagina que absurdo. E foi para casa. No dia seguinte, ele precisava colher algumas frutas. Na verdade, muitas frutas. E o cesto mais uma vez fez uma falta danada. Decidiu voltar e pedir: padeiro, me deu meu cesto, cesto que o cesteiro me deu. Cesteiro quebrou minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca recoca que o mato me deu. Só que o padeiro tinha vendido uma grande quantidade de pão com o cesto junto. O menino ficou muito triste, mas ganhou um pão de presente. Ele aceitou, sorriu. Não conseguiu dizer que agora ele não estava com fome. Não era um pão que ele queria, era uma cesta. Bem, agradeceu e foi embora. Sem fome, botou o pão no bolso e já chegava em casa, quando na esquina avistou uma moça. Uma moça triste, meio chorando. E quando ele começou a conversar com a moça, ela falou que ela não tinha comido nada o dia inteiro. O menino não pensou duas vezes. Tirou o pão do bolso e deu para a moça. Afinal, se ela estava com fome, imagina, ele não ia pensar duas vezes. Depois ele foi para casa, foi dormir. Só que quando ele já estava deitado na cama, a barriga dele começou a roncar. E aí, ele não aguentou. Viu que a moça ainda estava por ali e decidiu ir perguntar se ela não tinha pelo menos um pedacinho do pão para dar para ele. E perguntou bem assim: moça, me deu meu pão, pão que o padeiro me deu. Padeiro vendeu o meu cesto, cesto que o cesteiro me deu. Cesteiro quebrou minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca recoca que o mato me deu. E a moça, ela explicou que tinha comido o pão todo. E falou mais. Perguntou pela primeira vez para o menino por que ele não tinha dito que ele queria. Porque desde o início ele queria uma coca. E tinha ficado com um monte de coisa, preocupado demais com o que os outros queriam, mas sem perceber o que ele queria. E disse que ela até tinha algo para dar para ele, mas só daria se ele quisesse de verdade. Ele parou para pensar no que ela disse pela primeira vez. Acho que ele nem sabia o que ele queria de verdade.
Afinal, as coisas só iam passando por ele e ele só percebia quando algo lhe faltava, não quando algo aparecia assim e ele queria de verdade. Ela contou que ela tinha uma viola, que tinha sido do seu avô, e podia dar de presente para ele, mas só se ele quisesse de verdade, só se ele entendesse a importância. E ele pensou e pela primeira vez percebeu algo que ele queria. Ele queria cantar, ele adorava cantar, e uma viola ia ser super bem-vinda, e ele nunca mais ia esquecer. Ele agradeceu, pegou a viola e daquele dia em diante ele aprendeu a cantar os seus sonhos, a cantar o que a sua alma pedia e nunca mais deixou que o outro desse o que queria para ele. Agora ele aprendeu a dizer o que ele precisava. Ele continua sendo gentil, ele continua estendendo a mão para o outro, mas ele, primeiro, estende a mão a ele mesmo. E dizem que canta pela estrada bem assim. De uma coca fiz angu, de angu fiz um sabão, de sabão fiz uma navalha, de uma navalha fiz um cesto, de um cesto fiz um pão, de um pão fiz uma viola. Eu sei o que eu quero e eu sei bem agora, eu sei o que eu quero e eu sei bem agora. História da Coca. Esse é um conto popular brasileiro voltado ao público infantil que eu quis recontar para vocês, porque o menino da história da Coca é o nosso grande exemplo de prestativo. Cuidado, você acaba recebendo o que você não quer, porque você não fala o que você quer. Você espera demais do outro. Por isso, agarre de uma vez a sua viola e cante o que você realmente quer. Quanto mais você fizer isso, menos o sabotador do prestativo vai te dominar. Coragem e adiante. Reflita sobre a força do prestativo na sua vida e nas pessoas que te cercam. Seguimos.